Gostaria de começar a palestra, Bruno, me apresentando para todos que estão presentes aqui nesta jornada de gestão e liderança em enfermagem. Eu sou enfermeira há mais ou menos 12 anos, mas antes de ser enfermeira, fui técnica de enfermagem, trabalhei algum tempo na assistência direta ao paciente, trabalhei na APS, hospital, e nesse período fui fazendo minha graduação e me dedicando cada vez mais para poder. A gente sempre sonha com mais, né? Sempre tem objetivos de galgar espaços maiores. Então, me formei, hoje eu sou especialista em gestão pública, tenho um MBA em gestão da saúde pelo Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Eu estou no segundo mandato de presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará, que é uma autarquia federal muito desafiadora para gestores, e o desafio de ter sido eleita a primeira enfermeira vereadora de Fortaleza no ano de 2020, após um processo muito intenso de lutas na pandemia. Então, quero mandar um beijo para todo mundo. Eu estou vendo várias pessoas de fora do Ceará, mas quero mandar um beijo para Paraíba, estão entrando aqui, já vi Mato Grosso, para todos os colegas de outros estados. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que é ser gestão e o que é ser liderança na enfermagem. A gente precisa começar falando quem é essa profissão. A maior profissão da saúde, né? Nós temos um componente quantitativo de recursos humanos muito grande, nós somos a maior profissão. Nós temos hoje mais de 2.600.000 profissionais no Brasil. Aqui no estado do Ceará, a última contabilidade de profissionais ativos, a gente tem uma conta de quase 100.000 profissionais ativos no estado do Ceará, e a presença desses profissionais com em torno de 70% a 80% dentro do serviço público de saúde. Isso faz com que todas as habilidades que nós aprendemos na faculdade de gerenciamento recaia sobre nós. E por essas habilidades serem muito afloradas na faculdade, até mesmo por aquele que escolhe ser enfermagem, a gente acaba trazendo para si o compromisso e a responsabilidade de gerenciar os serviços de saúde. Então, em todo local que existe enfermagem, existe obrigatoriamente uma enfermeira para supervisionar, e existe a possibilidade dessa enfermeira não supervisionar somente a enfermagem. Além da obrigatoriedade de ser responsável por a equipe de enfermagem, a enfermagem também, na maioria das vezes, é dirigente desse órgão máximo, ou coordenador mais específico, ou coordenador de uma área, pela expertise que a enfermagem tem e pelo domínio que a enfermagem tem de lidar com as políticas públicas de saúde e também com a saúde privada, na área de saúde suplementar, em outras áreas da saúde que não só a pública. A nossa formação, ela tem um arcabouço de disciplinas, que é disciplina, não é mais cadeiras, na minha época a gente chamava de cadeiras, mas é um arcabouço de disciplinas que direcionam a gente para esse formato. Gerenciamento, tem uma parte mais específica de legislação própria da enfermagem, e isso faz com que a gente saia da faculdade já com esse instinto de querer gerenciar esses serviços de saúde, seja ele público ou seja ele privado. No entanto, para a gente gerenciar, a gente precisa ter uma virtude, uma capacidade técnica muito importante nos dias de hoje, que é a liderança. Nós não conseguimos, nem conseguiremos avançar nessa condução de gestão se nós não soubermos ser líderes. Nós precisamos ser líderes para poder organizar todo o processo de trabalho e garantir que as relações interpessoais nos setores de saúde sejam as melhores possíveis. Então, é muito desafiador. A gente começa também trazendo uma realidade da nossa legislação de enfermagem. A nossa profissão tem na Lei do Exercício Profissional, Lei 7.498 de 86, prerrogativas específicas da enfermagem, como a coordenação de serviços de saúde, a supervisão do serviço de enfermagem, a responsabilidade técnica no serviço de enfermagem, a consultoria, a auditoria, que são atividades relativas a esse processo de gestão e gerenciamento. Então, incutidamente ao que nós passamos na graduação, quando a gente vai para o exercício, a nossa própria legislação traz para a gente
essa origem de buscar desenvolver as atividades na gestão. Hoje nós temos uma grande quantidade de enfermeiros nesta área, enfermeiros que ocupam hoje cargos importantes. Para se ter ideia, aqui no estado do Ceará, a maioria dos secretários municipais de saúde tem formação em enfermagem, ou são enfermeiros ativos, ou têm formação em enfermagem e estão dedicados única e exclusivamente à gestão. É um número importante, um número relevante. Isso porque nós temos mais facilidade de gerenciar programas de saúde pública que é necessário ser desenvolvido nos municípios, como o programa de saúde da mulher especificamente, o programa de imunização e vários outros programas de prevenção do câncer de colo do útero, de controle da hipertensão e diabetes. Então, essas facilidades da gente, esse momento que a gente vai para a gestão, é sim um momento em que a gente traz esse arcabouço tanto da formação, da expertise na formação, o incentivo que é dado na formação, como também a nossa própria legislação de enfermagem traz essas relações. No entanto, o líder, ele precisa se formar ali no dia a dia. Muitas vezes você ocupa um cargo de gestão por uma indicação, ou até mesmo por uma seleção pública, e na maioria das vezes você tem que aprender a ser líder, porque você pode ser chefe de um determinado setor, mas você pode não ser líder. Isso acontece muito nos dias de hoje. E, na maioria das vezes, quando a gente tem um chefe, ao invés de um líder, o processo de trabalho ele tem muitas dificuldades de caminharem bem, com harmonia e garantindo os objetivos para os quais foram propostos. Então, o primeiro passo que nós, enfermeiros, temos, quando nós decidimos enveredar-se para o caminho da gestão, é a gente compreender que os serviços de saúde não precisam apenas de chefes, pessoas para mandar, pessoas para apontar o dedo, pessoas para cobrar metas, mas os serviços de saúde precisam de grandes líderes, pessoas que entendem o serviço, entendem a dinâmica do serviço e, sobretudo, entendem o papel dos executores daquela empresa, se for uma empresa privada, ou daquele serviço público de saúde. Esse líder, ele tem que ter uma capacidade de resiliência, uma capacidade de manter a equipe harmonizada, uma capacidade de lidar com os desafios diários e, sobretudo, a capacidade de empatia, de sempre estar se colocando ali no lugar das pessoas que procuram os serviços de saúde, seja público ou seja serviço privado. Então, esse é o nosso desafio, formar enfermeiros pós-graduados em gestão e, sobretudo, garantir que neste processo de aprendizado o chefe enfermeiro não seja apenas mais um chefe, mas que se torne um grande líder, uma pessoa capaz de alinhar todo o processo de trabalho, de conduzir todo o processo de trabalho de forma efetiva, garantindo os objetivos que se propõe a fazer dentro da instituição de saúde, mas com o sentimento de respeito, transparência e harmonia que as instituições de saúde precisam hoje. Nesse formato de trazer dentro da gestão um líder, a gente consegue avançar nas políticas de saúde, seja ela uma política específica de uma empresa privada, com metas, com objetivos, com planejamentos e metas, seja ela uma empresa pública ou um serviço público de saúde que também tem metas e objetivos, mas mais precisamente, no serviço público, a preocupação maior é as pessoas com maior nível de vulnerabilidade social, que é as que mais precisam das políticas públicas para atuarem ou necessitam do poder público para que essas políticas públicas sejam efetivas, para poder ajudar na condição de vida delas. Então, tem várias pessoas entrando aqui, Jaguaribe, pessoal de Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, já veio entrando aqui, João Pessoa. Então, assim, a jornada está bem bacana. Fico muito feliz de poder contribuir, Paraná, de poder contribuir com esse espaço de formação. Um outro desafio gigantesco hoje dos líderes que a gente precisa ter, de gestores líderes, e aí eu falo aqui para futuros especialistas com MBA em gestão da saúde, um dos maiores desafios é o empoderamento. A palavra empoderamento parece um modismo, né? Às vezes as pessoas dizem, essa palavra é a palavra do modismo, mas na verdade essa palavra ela deveria permanecer no nosso convívio quase que diariamente e a gente fazer todos os dias uma autorreflexão
de como a gente está lidando com os nossos processos de trabalho. Se eu lido com esse processo de trabalho com o poder de transformar a vida das pessoas, que é basicamente aquilo que a palavra vem de empoderamento, a capacidade da gente ter poder de decidir, poder de se articular, poder de argumentar, poder de decisão e poder de construção de um processo de trabalho harmonioso e fortalecido dentro das perspectivas para as quais o processo de trabalho se estabeleça. Então, essa palavra empoderamento, ela não pode ficar apenas em um quadro na mesa do líder, não pode ficar apenas em um porta-retrato na mesa do seu coordenador, do seu gestor. Ela precisa ser transformada em prática. E o líder, ele é aquele que constantemente produz a formação e a qualificação dos seus liderados. O líder, ele não pode querer o conhecimento para si. Ele precisa a todo momento estar preocupado em construir e transformar pessoas que não são líderes em novas lideranças. Isso porque o tempo passa e aqueles que são líderes vão deixando o mercado de trabalho e precisam formar novas pessoas. Então, o empoderamento hoje, ele está dentro desse sentido, dessa palavra mais específica, para poder trazer a construção de processos de trabalho mais eficazes. Então, o empoderamento no conhecimento, na legislação de enfermagem, nas legislações externas e, sobretudo, a capacidade de poder transformar a vida das pessoas e dos nossos liderados, inclusive trabalhando a possibilidade de formações futuras, transformar pessoas que hoje trabalham com você diretamente em futuros líderes para que eles possam dar conta do trabalho que precisa ser desenvolvido. Então, esse é também um dos grandes desafios que estão postos hoje na gestão. A gestão, ela é feita de muitos conceitos, né, e muito estudo contínuo. Lembro que quando assumi o Conselho Regional de Enfermagem, a gente não entendia, não existia uma cobrança da lei de acesso à transparência mais incisiva, agora a lei de acesso à informação, hoje já temos. Lembro que quando assumi o Conselho Regional de Enfermagem, nós não tínhamos uma preocupação maior com a questão das políticas de austeridade, a garantia de manutenção do pagamentos e das dívidas que a empresa possa ter ou fazer, despesas fixas. A gente não tinha um foco voltado para o compliance na gestão pública, né, de transformar as nossas ações nas mais transparentes possíveis e com responsabilidade com o dinheiro público. Lembro que quando assumi o Conselho Regional de Enfermagem, não se tinha nem Lei Geral de Proteção aos Dados. E aí, com várias mudanças na sociedade, a gente, ao longo desses 6, 7 anos que eu estou diretamente à frente da autarquia, a gente se capacitou e os órgãos foram trazendo novos conhecimentos e hoje a gente tem uma responsabilidade gigantesca de ser gestor, liderança e conduzir processos de trabalhos transparentes e que possam ser efetivas para a vida das pessoas, sejam elas pessoas inseridas dentro de uma política pública ou sejam elas pessoas que procuram um serviço privado de saúde. Tem perguntas aí, eu acho que eu vou pedir ajuda para responder só mais agora no final, né? A gente está com 20 minutos mais ou menos aqui de palestras, eu vou dar continuidade aqui, depois a gente passa para responder as perguntas das colegas. Uma outra área da gestão, que a enfermagem ela não costumava atuar, e nos últimos anos a gente vem construindo isso com a enfermagem, é a área da consultoria. Então, quando a gente falava em consultoria de enfermagem, a gente achava algo muito distante, mas é uma área que nós, da enfermagem, temos a prerrogativa, nós enfermeiros temos a prerrogativa de atuar na área de auditoria, e nós precisamos fomentar que o mercado de trabalho, ele possa buscar o enfermeiro auditor, que é o enfermeiro que é gerente, que é o enfermeiro que tem conhecimento em gestão também, porque são áreas muito próximas uma das outras. No sentido de que você não necessariamente precisa ter uma pós-graduação em auditoria para prestar uma consultoria para uma enfermeira que vai simplesmente montar o seu consultório de enfermagem a primeira vez. Então, a gente tem hoje essa possibilidade de ser consultor em políticas públicas, consultor em uma determinada área de atuação,
Ou alguém vai montar um hospital, um empresário, e precisa de uma consultoria para a abertura do serviço de enfermagem. Então, tudo isso toda essa área, ela pode ser desenvolvida hoje pela enfermagem. Nós ainda temos muito espaço a conquistar nessa área de gestão. E na área de auditoria, na área de gestão pública, na área de gestão privada, hoje pouquíssimos são a quantidade de enfermeiros auditores que atuam dentro das agências de saúde suplementar. E é um campo muito vasto hoje. Então, nós precisamos cada vez mais fomentar a participação de enfermeiros com expertise em gestão, com expertise em auditoria, com expertise em implantação de processos de trabalho na área da saúde, para que cada vez mais os serviços tenham a mão da enfermagem, o toque da enfermagem, a sabedoria e a inteligência da enfermagem, para que esses serviços possam garantir o seu objetivo e a sua eficácia final. Então, nós temos esses desafios na área da gestão. Uma outra área muito importante é que todas as unidades básicas de saúde do Brasil, dos mais de 5 mil municípios, falando aqui um pouco de atenção primária, porque a atenção primária é quase que entre 80% a 90% gerenciada por enfermeiras, né, nos mais de 5 mil municípios do Brasil, e os mais de 184 municípios aqui do estado do Ceará, que todas essas unidades básicas de saúde, que eu considero, na minha concepção, o ambiente mais importante de trabalho da enfermagem, porque é um ambiente que promove saúde. E promover saúde, engana-se quem pensa que é fácil. Promover saúde é algo muito difícil. E promover saúde ajuda, inclusive, a reduzir custos de internamentos, custos com saúde que podem ser extremamente eficazes. E dentro dessas unidades de atenção primária à saúde, ou da APS, como você queira chamar, nós sempre teremos uma enfermeira gerenciando os principais processos de trabalho dentro daquela unidade. Gerenciando o fluxo, gerenciando a demanda espontânea, gerenciando a sala de vacina, gerenciando a realização de curativos e muito mais. E isso, inclusive, traz uma preocupação para nós. Em muitos postos, a enfermeira assistencial carrega nas costas a responsabilidade de ser assistencial e também de ter a responsabilidade de ser gerente. Pensando nisso, no ano de 2018, nós já lançamos uma decisão aqui no Ceará que impossibilita a enfermeira assistente de assumir situações de gerenciamento da unidade. A enfermeira assistencial ela pode assumir a responsabilidade pela equipe de enfermagem, não pela unidade básica como um todo, porque pela equipe de enfermagem ela pode e deve supervisionar, mas pela unidade toda, com supervisão de outros profissionais, ou ter obrigações de estar fazendo o acompanhamento de faltas, atestados, isso não é responsabilidade da enfermagem. Mas, reitero, quase que todas essas unidades básicas de saúde são gerenciadas por enfermeiros. O que está faltando é o olhar diferenciado do poder público para identificar na enfermagem, nas enfermeiras, essa capacidade de gestão e de liderança que nós temos e produzir dentro das gestões públicas possibilidades reais, concretas e que valorizem esta profissão para dar continuidade a esse gerenciamento, mas de uma forma que esse profissional seja reconhecido e valorizado por todo o esforço que tem feito ou o esforço que fez no passado, no momento da graduação. Então, esses são desafios que nós temos no cotidiano, na área de gestão, para além de outros desafios, que é de poder construir com a enfermagem o conhecimento com foco na área de gestão pública. É muito difícil você falar da enfermagem sobre assuntos mais específicos da gestão pública, como um orçamento público, a construção de uma legislação que depreenda um requisito de competências legislativas, e a gente viu o quanto isso é latente agora na luta pelo piso salarial, que a gente tinha que explicar várias vezes o que era um orçamento, de que forma se dava o processo legislativo. Mas a gente é também uma das categorias que mais busca esse tipo de conhecimento. Então, é importante, sobretudo, que nós consigamos promover dentro do nosso contexto, dentro do nosso grupo, dentro do conjunto do que é a enfermagem, a possibilidade de todos os dias poder capacitar mais e mais colegas sobre os mais variados assuntos, mas, sobretudo, sobre aqueles assuntos que fazem grande referência ao nosso futuro, às discussões políticas e de construção políticas que
estão atreladas com a enfermagem, como a construção de uma política pública de valorização da nossa categoria, a construção de um financiamento adequado de saúde que possa garantir a efetividade dos serviços lá na ponta, para que a gente possa ter a enfermagem mais empoderada e ocupando cada vez mais espaços de decisão, sobretudo nas gestões que a gente precisa ocupar. Hoje, por exemplo, no Ministério da Saúde, a gente não tem um enfermeiro em um cargo de destaque de gestão e gerenciamento. Dentro do organograma do Ministério da Saúde, nós temos ali nos cargos de destaque a maioria de médicos. Então, no segundo escalão é que a gente vem com alguns enfermeiros que ocupam esses espaços de decisão. Mas a culpa ela não é do governo e nem é da política. A culpa ela é muitas vezes nossa. Nós que temos que estar provocando nos nossos colegas a construção desse colega poder ter objetivos de alcançar espaços importantes na dinâmica política e de desenvolvimento político da nossa vida. Então, nós precisamos, sim, fomentar essa participação, mas essa participação precisa ser de forma efetiva e contínua, para que mais e mais a gente possa construir políticas públicas ou organizações de processos de trabalhos internos no setor privado que sejam referência para a saúde das pessoas, seja na saúde pública, seja na saúde privada.